Voltando aqui, pessoal, galera, vamos verificar agora ADC, ADO, ADPF, tá bom? Beleza? Na aula um você já viu aquela base lá de controle. Na aula 2 conhecemos o primeiro controle concentrado, que é o ADI, tá bom? E agora, depois que você pegou todas aquelas características do ADI, todos os legitimados do ADI, o resto aqui você vai matar com 2 mais 2 é igual a 4. Por quê? Quem são os legitimados desse aqui? O mesmo lá do ADI que tu aprendeu. Quais são as características? As mesmas lá que você aprendeu. Então, já que você tem aquele conhecimento base de ADI na aula 2, vai lá assistir minha aula 2, o que vai vir aqui, tu mata tranquilo, tranquilo, de boa na lagoa, tá bom? Beleza? Massa? Vamos começar? Vamos embora, beleza? Pessoal, vamos começar aqui com esse ADC. Bruno, o que é o ADC? ADC mamífero é isso aqui, ó. Ação declaratória, declaratória de constitucionalidade. Pessoal, ação, veja, para declarar o que? A constitucionalidade. Volta para mim aqui. Pessoal, lá na ADI, você tinha o objetivo, a missão de dizer que aquela lei estadual ou federal, após 88, era inconstitucional. A sua missão era essa. A sua missão era essa. Só que às vezes a necessidade não é dizer que ela é inconstitucional, é dizer que ela é constitucional. Bruno, se eu quero dizer para o STF que é constitucional, não precisa assinar o STF. Porque se ela foi aprovada, logo ela é constitucional. Calma, não é assim não. Calma, não é assim não, beleza? Bruno, mas tem ninguém pedindo que ela para dizer que ela é inconstitucional? Ela é constitucional. Não, não é assim não. Bruno, qual a necessidade de um ADC? Vou mostrar para você agora, vê só. Galera, às vezes, a necessidade não é dizer que ela é inconstitucional, é dizer que ela é constitucional. Qual o porquê de usar um ADC? É muita coisa que a gente procura, né? Muita coisa que o pessoal me pergunta, tá? Ó, tá aqui o Brasil. Vocês aprenderam comigo lá na aula um que qualquer juiz ou tribunal pode declarar uma lei inconstitucional. Bruno, se qualquer juiz ou tribunal pode declarar uma lei constitucional, por que fazer ADI e ADC? Quando essa galera declara que a lei é inconstitucional, tem que ter um fato concreto e vai ser inconstitucional só para a pessoa que provocou o juiz ou tribunal. Já aqui na ADI ou ADC, ele vai dizer que é inconstitucional ou constitucional com efeito erga omnes. Esse é o poder de fazer o controle lá no STF através dessas ações. Por quê? Você não precisa levar um caso concreto, ele só vai olhar a lei e vai dizer se ela é constitucional, inconstitucional, com efeito erga omnes. Não só erga omnes, vinculante. O que é um efeito vinculante, tio Bruno? É aquele que dá um ato de obrigação para todo mundo que está vinculado. Quem está vinculado nesse efeito vinculante? Toda a administração pública, União, Estado, município, direta ou indireta, todo o Poder Judiciário, com exceção do STF e também com exceção do Poder Legislativo. Lembre-se disso, tá bom? Beleza? Então, às vezes é muito melhor você fazer isso lá no STF, tá bom? Beleza? Mas vamos lá. Vamos dizer que eu sei, tá, pessoal? Eu não sou bom em geografia, muito menos em desenho, né? Tá aqui o estado de Pernambuco. Tá aqui, deixa eu ver, Acre. Botei o Acre grande, né? Galera, eu sou doido pra ir dar aula no Acre. Meu Deus do céu, eu adoro a energia do povo de lá. Se aparecer a oportunidade, olhe, só mande o hotel e só mande a passagem, que eu vou de graça. A minha aula sai de graça. Só mande o hotel e a passagem que eu vou. Eu sou doido. Adoro os alunos do Acre, velho. Acre e Manaus, viu? Tem um aluno de lá, são os melhores. Tá bom, beleza? São extremamente questionadores. Muito questionamento bom. São dedicados, tá? Um abraço pro Acre. Aqui tá São Paulo, deixa eu ver. Aqui tá Rio Grande do Sul. Vamos dizer que aquele controle que é só interpartes disse aqui em Pernambuco que ela é constitucional. Aqui foi dito que ela é inconstitucional. Aqui em São Paulo disse que ela é constitucional. O Bruno escreveu errado, eu sei. Analfabeto, desculpe. E aqui está dizendo que é inconstitucional. Veja, cada estado tá interpretando a lei de uma forma. Aqui diz que é constitucional, o tribunal daqui diz que é constitucional, o tribunal daqui diz que é inconstitucional, que é inconstitucional. Veja, o que está sendo vendido para a população? Que essa lei está causando muita controvérsia, muita divergência. E isso vem do que para as pessoas? Uma insegurança jurídica. Até o concurso não vai saber o que vai cobrar.
Então, vê que doideira. Quando há essa necessidade de declarar que a lei é constitucional, é porque está havendo essa controvérsia aqui, essa dúvida. Então, veja a hipótese do ADC. Bota para cá. Ó, veja a hipótese. Vamos lá. Abre um novo tópico aqui. Da hipótese. Trata-se de ADC quando há uma lei federal igual a ADI, ali tem que ser após 88. E essa lei federal está gerando uma controvérsia. Beleza? A massa está gerando uma controvérsia. E essa controvérsia está atingindo quem? A nossa carta maior. Oreno, a Constituição. Pegou o rolê, massa? É isso. Então, observe aqui. Não confunda, tá? Na ADC não entra lei estadual. E também não entra municipal, né? Beleza, top. É isso. Então, lei federal causando controvérsia, causando insegurança jurídica, temos quem? ADC. Tá de boa massa? É isso, tá bom? Caiu, deixa eu ver. Caiu na OAB primeira fase. Lei federal causando controvérsia. ADC. Caiu na segunda fase, tá? Da OAB, exemplo, tá bom? Era uma lei federal desse tamanho. Aí no final falou várias decisões e no outro parágrafo falou deseja a compatibilidade com a Constituição. Olha que massa. Caiu para defensor público. Trata-se de uma lei estadual com controvérsia. Bruno, eu sei que lei estadual com controvérsia não é ADC, porque ADC é só lei federal com controvérsia. Qual era a resposta nessa prova de defensor público? Não é caso de ADC. Era só isso, beleza, massa? É isso, tá bom? Matou, pô. Bruno, e se for controvérsia de lei estadual? Se for controvérsia de lei municipal? Segura aí que a gente vai pegar lá o que pega o resto. Tem caráter residual. Calma que vai chegar nele. Você pegou aqui, é isso. Quem são os legitimados? Os mesmos da DI. Lá do artigo 103. Governador, presidente, PGR, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, confederação sindical, Conselho Federal da OAB, ou entidade de classe, né, de âmbito nacional. E quem? Partido político com representação no Congresso Nacional. Olha que doideira. Quem tem demonstrar pertinência temática? Os mesmos da DI. Quem tem? Governador, confederação sindical, ou a entidade de classe, né? E a Assembleia. Igualzinho. Efeito erga omnes, ex tunc. Beleza, massa, mas pode modular por 2/3. A decisão final, maioria absoluta. Ah, eu quero uma tutela, maioria absoluta. Beleza, massa? É isso, igualzinho a DI, igualzinho a DI. Você matando a aula da DI, o que vai vir agora entra tranquilo para você, tá bom? Beleza? Bruno, e qual é o rolê do ADO? Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Veja, aqui você vai declarar, essa ação vai declarar a inconstitucionalidade, não porque uma lei foi criada, é porque uma lei não foi criada. Olha que massa. Por omissão. Vem pra cá, vem pra cá. Se tu abrir a Constituição, lá nós temos as normas, né? As normas estão lá, tá bom? Trazendo para você seus direitos e deveres. Beleza. Por que as normas trazem para mim direito e dever? Porque você é só obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão é virtude de lei. Perfeito, perfeito, perfeito. Massa. Veja só. Existem hipóteses, presta atenção. Existem hipóteses que tu só consegue ter acesso àquele direito se uma lei foi elaborada. É o que? É o que a gente chama de norma de eficácia limitada. Existem direitos lá na Constituição que tu só consegue acessar se tiver uma lei. Se não criou essa lei, vai ter que esperar a criação da lei. Olha que doideira. Presta atenção. É livre a manifestação de pensamento. Já pode fazer. Manifesta aqui. É a tua liberdade. Lembre-se, liberdade é uma autonomia que você tem desde que não ultrapasse a lei. Pegou o rolê massa? O fato de você ser livre não quer dizer que pode exercer a liberdade de qualquer jeito.
Pegou aí, massa? É isso. Tá bom? Top. Massa, peguei, professor. Tá lindo, de boa na lagoa. Massa, massa, massa. Veja, deixa eu ver outro direito lá. É livre a manifestação religiosa. Só que existem direitos que só tem acesso se for criada uma lei. Beleza, massa? Existem direitos que já pode usar, que chama norma de eficácia plena. Existem direitos que tu pode usar, mas uma lei, nada impede de vir uma lei para regular como tu vai ter acesso a como tu vai exercer esse direito. É o que chama norma de eficácia contida. Mas tem direito lá que tu só tem acesso se a lei for criada. Se a lei não for criada, foda-se. Professor, é isso mesmo, mamífero. Não subestime os detalhes. Não subestime detalhes. Tá bom? Beleza, massa. O detalhe faz tu ganhar. Do mesmo jeito aqui, ó, no xadrez, ó. Ó, o peão, alguns detalhes do peão faz tu ganhar o jogo. Quem joga xadrez tá ligado? Na sua prova também. Pegue os detalhes. Beleza, massa. Veja só. Professor, me diga uma norma de eficácia limitada agora. A clássica é da greve, né? O servidor só vai poder exercer greve, é um direito dele, desde que seja criada uma norma. E se essa norma nunca for criada? Ah, professor, é só impetrar um mandado de junção, falta de norma regulamentadora. Perfeito. Pode ser também. Então, qual a diferença do mandado de junção para um ADO? O mandado de junção é uma ação subjetiva. O que isso quer dizer? É só para as pessoas ou para a pessoa que impetrou. Só que a ADO, o efeito é o quê? Bum! Erga omnes. Então, todo mundo do Brasil que está sofrendo ou pode sofrer com essa omissão será beneficiado sem precisar existir um caso concreto. Deixa eu ver um mais recente. Por exemplo, existe a hipótese da pessoa que pediu para perder nacionalidade. Tem gente que pode pedir para deixar de ser brasileiro. É um pedido expresso, ela pode deixar de ser brasileira. E depois ela pode readquirir. Ela pode readquirir? Pode. Então a pessoa que perdeu a nacionalidade, no momento que, na hipótese que ela pediu, exato, ela pode pedir para readquirir depois? Pode. Pode pedir para readquirir a nacionalidade mediante procedimento previsto em lei. Está dizendo o quê? Só pode readquirir se tiver uma lei. E se não existe a lei? Ou um mandado de junção, que só vai beneficiar aquela pessoa que está precisando, ou uma ADO, que é poderosíssima, vai ser para o Brasil todo. E o que o STF vai fazer, professor? O STF não pode legislar, eu sei. Se você for lá na lei, a lei de introdução das normas, ela diz que o juiz pode usar a analogia para integrar um direito. Então, o que ele faz, juiz? Ó, não existe lei que combata a homofobia. Isso cai em prova, viu? Até ser criada a lei que combata a homofobia, já que existe essa omissão, use-se a lei de racismo. Pegou o rolê massa, é isso. Aconteceu isso com os servidores. Até hoje não criaram a lei para o servidor decretar greve. A STF fez. Até que seja criada a lei de servidor poder fazer sua greve, use-se a lei de greve de trabalhador privado. Beleza? Massa? É isso. Tá de boa? Top. Então, pegue aí, que às vezes o STF ele faz isso, porque, inclusive, o STF ele intima, viu? Ele intima o Congresso para se manifestar, tá bom? O Congresso vai lá dar o AUE dele, né? E não tem um rolê. Tá de boa, massa? Então vem pra cá. Então, galera, vê só. Declarar inconstitucionalidade de omissão. É isso. Só que aqui também, igual a ADC, trata-se de uma lei federal. Ou seja, tem que ser uma omissão de uma lei federal. Bruno, se é omissão de uma lei estadual, calma, quem vai chegar lá? Por exemplo, né, artigo 18, parágrafo 2º, ele diz que para criar, transformar, reintegrar território federal é por lei complementar. Beleza, massa? É isso. E se essa lei complementar não for criada? Cabe mandar de junção, for para beneficiar só quem impetrou. O ADO para ajudar todos que estão na mesma situação. Tá bom? Beleza? Lei federal. Tá bom? Quem pode, professor, ajuizar essa ADO? Os mesmos da ADI, que são os mesmos da ADC. O governador prova que, devido à omissão de uma lei federal, ele não consegue ter acesso a determinado benefício. Opa, temos a pertinência temática. ADO. Pegou o rolê top? É isso, tá bom? A questão é você, como for caso de ADO, tá? A lei federal,
mais uma omissão. Só que essa omissão tem que ser justificável. A questão sempre vai dizer que a omissão faz 8 anos, 4 anos. Tá bom? Beleza? Top. Ou seja, essa omissão. Opa! Essa omissão tem que ser uma omissão irresponsável, injustificável. Beleza, massa? Tem que ser uma omissão injustificável. Por que tem que ser uma omissão injustificável, tio Bruno? Galera, por quê? Às vezes, ele não criou a lei porque está estudando o caso ainda. Mas se a omissão é injustificável, exemplo, como seria uma omissão injustificável? Vou botar só exemplo. Vou botar aqui que ela adora fazer. Ó. Faz tantos anos e até hoje não criaram a lei. Porque se tiver essa injustificativa, que sempre justifica nas questões com os anos, temos aqui o que a gente chama de mora legislativa. Beleza, massa? Ou seja, demonstrando perfeitamente que há uma irresponsabilidade, que deu tempo até demais às vezes. Pegou o rolê, massa? É isso. Tá bom? Beleza? Top, massa. Galera, se ligue. A omissão aqui, a não criação da lei, né? Pode ser total ou parcial. O que é omissão total? A omissão total é quando o cara nem criou a lei. A parcial criou a lei, mas ela não tem eficiência. Como assim? Ó, vou botar um exemplo aqui que isso nunca vai acontecer na prática, eu sei. Vamos lá. O salário mínimo. O salário mínimo é previsto mediante uma lei. É, uma lei ordinária, mas é uma lei. E ele vai ter como objetivo suprir educação, saúde, lazer, investimento. Já acabou o dinheiro. Ou seja, até existe a lei que dá para você o salário mínimo. Mas será que ela tem eficiência? Pegou o rolê, então, para sua prova, eu sei que na prática esquece, tá? Para sua prova, às vezes, a omissão também é parcial. Ou seja, a lei foi criada, mas ela não funciona. Então, mesmo que não ter lei. Por exemplo, tu precisa de uma caneta dessa para fazer um ato. Eu te dou a caneta. Eu te dei a caneta, mas a caneta não funciona. É o mesmo de não ter te dado a caneta, porra. Pegou o rolê, mas não basta só criar a lei. Aí tem que ter o quê? Eficiência. Para sua prova, a omissão pode ser total ou parcial. Tá de boa? Massa. Pega esse outro. Por exemplo, né? Os casais, né, homossexuais diziam que não existe lei que regule medida protetiva para eles. Isso é recente, tá? Não existe lei, há uma omissão legislativa para regular a medida protetiva para os casais homossexuais. A STF fez, ó, até ser criada essa lei para regular a medida protetiva deles, usa-se a lei de Maria da Penha, 11.340. Professor, não concordo, foda-se, passou a prova, é isso. Você não tá aqui para discutir, não, você tá aqui para jogar o jogo da prova. Tá bom? Beleza? Não vai cair sua opinião na prova. Você faz o que eu tô falando, marque certo. Em casa, você desabafa no grupo, desabafa com a família. Tem terapia também, tá bom? Beleza? Pegou o rolê? É isso. Então, ADC, Lei Federal, controvérsia. ADO, omissão de lei o quê? Federal. Veja que tanto a ADC como a ADO só trabalha com lei federal. Bruno, se é uma omissão de uma lei estadual, se é uma controvérsia de uma lei estadual, trago-lhes oreno, trabalha. Dorime. E lembrando, tá, pessoal? Toda vez que a gente fala de lei, né? Pode ser, que nem a gente viu na aula de ADI, né? Pode ser uma emenda provisória, pode ser uma emenda. Tá bom? Beleza, massa. É isso. Vamos lá. ADPF. Galera, ADPF, ele tem caráter residual. O que isso quer dizer? Ele pega o resto, porra. Tá de boa massa. Se tu lá olha a lei de ADPF, a 9882, tá? Ele fala assim: não caberá ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, não caberá ADPF, quando o problema poderá ser sanado com outras ações. Ou seja, se existem outras ações para pegar aquele caso concreto, não usa a DPF. Se não existe ações para pegar aquilo ali, a DPF, ele pega o resto. Então não tem taxado assim quais são as opções as hipóteses de ADPF. Tá bom? Ele vai pegar o resto.
Tá de boa? Caiu, né? Aquela questão que eu falei pra você, defensor público, controvérsia de lei estadual. Você sabe que não é ADC, caberia o quê? ADPF. Isso também caiu na OAB. A merda é que o meu aluno ficou procurando a DPF, mas a questão correta era o quê? Não é caso de ADC. Pegou o rolê massa, é isso. Então pega o resto. O que seria esse caráter residual? Olha, seriam qualquer norma antes de 88, normas antes de 88, pode vir com o nome pré-constitucional, tá, pessoal? Beleza? Aqui qualquer normas, ó. Normas municipais. Tá bom, beleza? Controvérsia de lei estadual. Municipal, botar de novo aqui para. E ó, omissão de lei estadual barra municipal. Basicamente o resto que não cabe. Bruno, e se for um projeto? Já falei para vocês, tá? Controle concentrado é só contra a lei, não contra projeto ou proposta de emenda constitucional. Ali tem os controles preventivos, como o veto do presidente, o CCJ, o próprio deputado parlamentar, né? O deputado senador pode impetrar um mandato de segurança para não deixar a lei ser aprovada. Aqui é só quando a lei é aprovada. Tá de boa massa. Só um detalhe aqui, ó. Aqui, quando a norma é antes de 88, ele não vai falar que ela é constitucional ou inconstitucional, porque essas normas não tem como adivinhar, que vinha a Constituição lá na frente. Ela vai dizer se ela é recepcionada. Ela é recepcionada? Beleza, massa? É esse verbo, o verbo recepcionar. Tá de boa? E nada impede de uma lei ordinária ser recepcionada com o status de lei complementar. Isso é possível também. Tá de boa, pessoal? Matou o rolê? É isso, tá bom? O ADPF é basicamente isso. Quem são legitimados? Os mesmos. Qual é o efeito? Vinculante. Tá de boa, massa? Só quero deixar um adendo aqui para vocês, tá? Importante. Caso não obedeça decisão de controle concentrado ou súmula vinculante, que também tem um efeito vinculante, na sua prova você vai marcar isso aqui, ó. Reclamação constitucional. Olha para mim, a questão vai dizer a você que tanto para uma peça, como tanto para uma segunda fase de Procuradoria ou OAB, como também para uma marca X. Fulano não está obedecendo determinada decisão de controle concentrado. Decisão de ADI, ADC, ADO, ADPF. Se ele não obedecer, reclama para o fabricante, que é quem? O STF. Mesma coisa se desobedecer súmulas o quê? Vinculantes. Bruno, quem pode provocar o STF? São as mesmas, os mesmos legitimados, somente aqueles legitimados que podem fazer ADI, ADC, não. Aqui qualquer interessado, tá bom? Isso aqui tá lá no CPC, lá no artigo 988, tá bom? Se quiser dar uma olhadinha lá. Tá de boa massa, reclamação STF. É mais célere, tá bom? No mérito só vai colocar a súmula vinculante ou a decisão que foi violada. E o próprio examinador diz que violou súmula vinculante, que violou um controle concentrado, salvo quando é questão subjetiva. Aí tu tem que adivinhar. É foda. Beleza, massa? É isso, tá bom? Quem comprou meu curso tem aqui mesmo, controle de constitucionalidade, tem um PDFzinho só dizendo as súmulas vinculantes que caem em constitucional. E quem comprou meu curso também tem mais uma aula aqui resolvendo questão. E quem comprou meu curso também tem um rolê que tem só os gatilhos para tu decorar e acertar as questões. Só os gatilhos. Lógico, tu vai olhar esses gatilhos depois de ter já absorvido o conhecimento. É só uma forma de revisar para quem já tem uma base. Tá de bom? Professor, não comprei seu curso ainda. Aqui embaixo, quem tá assistindo a aula, que eu disponibilizo de graça no YouTube, tá bom? Quem já tá no meu curso, só botar aqui embaixo aqui, ó, tem lá os arquivos bonitinho. Aperta em arquivos, tá lá bonitinho. Tá de boa, galera? Espero que tenham gostado, tá bom? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, nem falei nessa aula, não.
não, isso não pode. Peraí que eu tô seguindo aqui. Isso. Procura lá. Me procura lá, mamífero. Curte. Pra eu saber, deixa eu ver. Faz o seguinte, pra eu saber que você assistiu essa aula até o final, me poste me poste eu usando meu óculos. Meu óculos de fundo de garrafa aqui. Se você postar isso, eu sei que você assistiu até o final, eu lhe dou um desconto de 10% de qualquer curso. Me poste, depois você cobra. Pague para depois cobrar. Tá bom, beleza? 10% de qualquer curso, mamífero, tá bom? Beleza? Eu faço um cupom com o seu nome. Puta que pariu, poxa, é mais VIP que isso? Impossível. Beleza, massa? É isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Tenham aprendido. Vamos lá. Eu tenho uma lei estadual de 97 violando a Constituição. É o quê? ADI. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu tenho uma lei federal. Essa lei federal está causando várias decisões. Várias decisões. Inúmeras decisões. E eu quero a compatibilidade dela com a Constituição. É o que? Me fale. Eu quero a compatibilidade dela com a Constituição. Me fale. Isso, ADC. Vamos lá. Eu tenho um direito na Constituição. Isso que eu consigo só ter acesso se for criada uma lei estadual. Existe uma omissão de uma lei o quê? Estadual. Qual é a ação? Adeu! Não. Adeu é só omissão de lei o quê? Federal. Qual é? Isso. É a DPF. Bruno, existem direitos na Constituição, que é só pela estadual? Sim, mamífero. Vamos lá. Criar a região metropolitana. Os estados poderem criar a região metropolitana. Que a Constituição diz lá para eles. Lei estadual. Para os municípios poderem criar distrito. Tem que ter uma lei estadual. A própria Constituição diz. Pegou o rolê massa? É isso. É isso. Perfeito. Tá bom, beleza? Top. É isso. Eu quero declarar a inconstitucionalidade da lei municipal. E não falou o ano. Foda-se. Lei municipal é a DPF. Lei municipal é a DPF. Pegou o rolê? É isso. Não tem nem pra onde correr. Agora, lei estadual. Opa, qual o ano? 92. ADI. Qual o ano? Teve uma questão, vou dizer pra você aqui, uma fofoca. Ela é tipo jogando tudo pra uma ADI. Foi de procurador. Ah, que essa lei estadual está prejudicando muito vários artigos da Constituição. Essa lei estadual tem que ser declarada inconstitucional lá no STF. O legitimado é o governador. Ele demonstrou pertinência temática. Quer saber qual é a ação para combater essa lei estadual? Cara, letra A já estava ADI. Aí no finalzinho fala assim, ó, vírgula, tendo em vista que é uma lei de 67. Essa lei é pós-constitucional ou pré-constitucional? Pré-constitucional. É o quê? Era a DPF na letra E. Puta que pariu. Não subestime os detalhes. Não subestime a força de um peão mamífero. Tamo junto. Ô, Eita, isso aqui é um sinal, viu? Tamo junto. Até a próxima. E fui. Valeu, 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 valeu.